A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um Adcast, o podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. E nessa tarde de segunda-feira de carnaval, estamos aqui gravando. Estou na mesa com meu companheiro, Felipe. Tudo certo, Felipe? Tudo certo, boa tarde, bom dia, boa noite. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão nos assistindo. Segunda-feira chuvosa, né? Aquela vontadezinha de ficar sem fazer nada, mas graças a Deus nós temos essa oportunidade de estar aqui. E hoje com uma oportunidade bem grande, com uma grande amiga minha de muito tempo, uma pessoa que veio para a nossa igreja há um tempo e sempre produz muito, e acho que ela vai ter muito para adicionar às nossas vidas hoje. Amém. Então nós temos uma convidada aqui, o Felipe já introduziu. Essa convidada não é da nossa cidade, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ela. Você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre ela. E a nossa querida Rose. Boa tarde, Senhor, Rose. Paz. Muito feliz de estar aqui, é uma honra falar um pouquinho sobre mim. Fiquei um pouco nervosa quando me chamaram, né? Porque passa um filme na nossa mente quando a gente fala assim, o que eu vou falar sobre mim? Mas é isso aí, espero poder agregar na vida de todos que ouvirem esse podcast. E eu amo servir ao Senhor, então eu acho que a minha vida é o maior testemunho disso. Amém. Amém. Isso aí. Forte. Então vamos lá. Sem perder muito tempo. A Rose hoje é psicóloga, né? Então é uma obreira na igreja que além de, na vida secular, usar a profissão dela, ela usa a psicologia para a obra também. Então, vamos primeiro conhecer a Rose e como começou e depois daí tu já junta com como tu chegou em Itajaí, entrou na psicologia, o que aconteceu para isso funcionar. Que foi onde a gente se conheceu, na igreja, já estava estudando, né? Então, esse processo de chegada aqui em Itajaí, como foi, como se deu. De onde você veio? Bom, então, acho que poucos conhecem a minha história completa, né? Eu não sou daqui de Itajaí, como vocês falaram, eu sou de uma cidade pequena, chamada Lontras. Nasci lá no ano de 1994, numa família de 6 irmãos, nós somos em 6 filhos no total. Cristãos, meus pais foram sempre cristãos. Nasci em berço, então dormia no banco da igreja, ia cedinho para a escola dominical sempre. E, enfim, passei a minha infância toda lá, até os meus 18 anos. Tive uma fase bem rebelde da minha vida na minha adolescência. Tive uma boa educação, apesar dos meus pais serem mais velhos, né? Minha mãe me teve com 40 anos. Então, diferente dos meus irmãos, eu tive uma infância muito boa, assim. Você é a filha mais nova? Mais nova, caçula. É bom seu caçulo. É bom. Só 3 caçulas, então. Você não tem nem sua mãe. Tudo mimado aqui nessa mesa. Fui bastante mimada. Tive, assim, dentro das possibilidades que meus pais puderam dar, eu tive do bom e do melhor, vamos dizer assim. Mas, na minha adolescência, eu tive um momento de crise, né? Eu acho que é importante ressaltar isso, porque a adolescência, eu acho que é uma fase bem difícil, mas é uma fase onde a gente tem muita oportunidade. Naquela época eu não entendia isso, né? E meus pais também não entendiam isso. Meus pais eram agricultores na época, então eles passavam muito tempo na roça, né? E eu tinha as funções de ajudar minha mãe dentro de casa. Então, poucas vezes eu ia ajudá-los e eu ficava mais dentro de casa. Só que o meu pai era uma pessoa muito fechada, assim. Ele teve uma criação, né, muito rígida, assim. E ele nunca soube demonstrar amor, né, em palavras. E a minha linguagem de amor é palavra de afirmação e tempo de qualidade. Só que meu pai nunca me deu amor, assim. E aí eu tive uma crise. Falei assim, como é que ele não fala que me ama? Né? Eu vi as minhas amigas no ensino médio, os pais falando que amavam e tudo mais. Tenho poucas memórias, assim, do meu pai e minha mãe na escola, numa apresentação, por conta do trabalho. Mas isso me fazia muita falta, né? Só que eu não entendia que o amor deles era me dar tudo que eu tenho, tudo que eu tinha naquela época, né? E formar o meu caráter, eu não entendia isso. Então eu tive uma fase bem rebelde, assim. Fiz tudo o contrário do que eles me falavam, né? Mesmo estando na igreja, eu acho que eu nunca fui realmente uma verdadeira cristã. Eu ia na igreja porque meu pai e minha mãe iam e eu era obrigada a ir, né? Mas eu nunca entendi o que era ser cristã, né? O que era servir ao Senhor. E então foi uma fase bem difícil, assim. Aí, com meus 18 anos, eu comecei
Logo depois do ensino médio, eu já comecei a faculdade. Nunca pensei em fazer psicologia, nunca foi meu desejo, nunca passou pela minha mente. Não sabia nem o que era. Quando eu pisei no primeiro dia de aula, eles perguntaram assim, por que você escolheu o curso? A pergunta famosa, né? Por que você escolheu esse curso? E eu falei, não sei, tô aqui, caí de paraquedas, eu não sei. Né? Vou, porque assim, eu sonhava em fazer enfermagem, queria muito fazer medicina, só que na época meu pai também não conseguia pagar, enfim. Eu também não era uma boa aluna, nunca fui uma boa aluna, porque... Pra chegar a passar no vestibular de medicina. Então, assim, eu não dava prioridade para isso, né? Mas eu fui a única filha que terminou os estudos, ensino médio, e já entrou na faculdade. E a única faculdade que tinha, assim, na área da saúde era psicologia e na condição que meu pai podia pagar, assim. E aí eu entrei no curso, já fiz uma entrevista de trabalho, comecei a trabalhar na universidade mesmo, como segunda professora de sala de aula, assim, da escola lá deles. Do CAL, né? Isso, é tipo um colégio, né? Colégio da Mas era lá em Londres ainda. Lá em Londres, na Unidade. E aí eu fiquei lá por um ano, né? No metade do ano, desse ano, 2011, 2012. Eu fiz uma viagem com o pessoal do trabalho. E aí eu conheci uma pessoa nessa viagem. E aí minha vida tomou um rumo totalmente diferente do que eu esperava, assim, do que eu sonhava, né? Sempre fui ensinada, meu pai e minha mãe sempre me ensinaram o que era o certo, o que era o correto. Só que eu sempre fui naquela fase de vou pelo errado. Porém, eu sempre tive muito temor ao Senhor, assim. Eu sabia que eu estava fazendo errado. E quando a gente tem esse temor, né, parece que vem aquela vozinha, né? Tá errado, não é o seu caminho. Mas, né, conheci essa pessoa e a gente começou a se relacionar, a gente começou a namorar. Ele veio, conheceu meus pais, eu conheci a família dele. Poucos sabem dessa história, porque eu não abro muito a minha vida, assim, por completo. Mas vou aproveitar a oportunidade, porque a gente precisa entender que o Senhor, ele tem os seus meios, né? Claro que a escolha foi minha, mas Deus, ele é tão bom, a graça dele é tão misericordiosa que ele faz as coisas, mesmo que a gente faz pelo caminho errado, ele tenta, de alguma forma, ele puxa a gente de volta. Né? E tudo faz sentido, mesmo não sendo o plano dele, mas ele faz ser, né? Hoje eu entendo isso. E aí eu conheci essa pessoa, comecei a namorar com essa pessoa, ficamos 4 meses namorando à distância. E lá na minha casa, era uma casa de sítio, e quando eu olhava para frente, assim, eu sentava na varanda da casa, eu olhava, tinha uma montanha muito grande, assim, bem longe, mas era muito grande. Eu sempre olhava e falava assim, meu Deus, eu quero muito morar na praia. Meu sonho era morar no litoral. Eu fui conhecer o litoral na minha adolescência também, numa viagem de escola. Foi a primeira vez que eu vi o mar. Minha mãe e meu pai conheceram o mar depois de mim, assim. Então, tipo, era uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Que eu vivia. E aí, a família dessa pessoa veio e me falou assim, Rose, por que tu não vai estudar na Univale, né? Vem mora em Navegantes e tal, nós temos casa lá, você mora lá e tal. Eu fiquei muito animada, só que eu não pensei nas consequências disso, né? Eu só pensei na ideia, eu vou sair daqui, né? Que era uma cidade pequena. Queria sair da tua cidade. Queria sair, exatamente, queria sair. De qualquer curso, assim, eu queria sair, né, do meio em que eu tava. E aí, eu conversei com meus pais, eu falei assim, olha, eu queria, né, ter a oportunidade de estudar na universidade, lá é muito bom, o estudo é muito bom e tal. E aí meus pais sentaram comigo e falaram assim, Rose, você só sai daqui se você casar? Aí eu falei, então eu vou casar. E aí eu conversei com essa pessoa, a gente decidiu, não, eu vou casar no auge, né, da paixão, enfim, vamos casar, decidimos que vamos casar. E aí meu pai falou assim, Rose, não é o que eu quero pra ti, não é o que eu te ensinei, o que eu instruí pra você, mas se é a tua escolha. E eu não vou cometer o mesmo erro que eu fiz no passado com meus outros filhos, né? Então eu vou deixar você escolher. Mas não é uma escolha certa e você sabe que não é. Mas, se alguma coisa acontecer, a casa tá de portas abertas ainda. Você pode retornar, a gente vai te receber, a gente vai estar sempre do teu lado. Isso eu jamais esqueço, assim, porque
Depois a gente casou naquele mesmo ano, em dezembro. Em 2003 eu vim morar em Navegantes. E aí eu transferi toda a minha faculdade para cá e iniciei a faculdade aqui. E aí a gente ficou 3 anos casados. E foi os 3 anos de mais, assim, passei por muitas coisas assim que minha mãe não sonha até hoje que eu passei. Porque eu aprendi também que se eu casei, então o problema é meu. Então eu preciso resolver, né? Então eu não levava nada de problema para minha casa, para minha mãe, vamos dizer assim, né? Conversava com ela todos os dias, a gente conversava. E minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração. Minha mãe, desde sempre, assim, eu lembro, em casa a gente fazia cultinho, assim, sempre teve isso, né, em casa. Meu pai, ele foi pastor da Assembleia de Deus Madureira, lá em Rio do Sul. Então, a gente sempre tinha esse costume de fazer, né, um cultinho e tal. E eu lembro de pequenininha, assim, de minha mãe estar orando, ou de acordar de madrugada, os dois estão orando, sabe? Então, passei por tudo isso. E minha mãe sempre orava para mim. E depois que eu vim morar para cá, em Navegantes, eu me distanciei de tudo, porque esse jovem não era cristão, né? Porém, na época, quando a gente decidiu casar, é engraçado porque a gente tem que vigiar muito no que a gente ouve, né? Dentro da igreja também. Porque a gente sabe que muitas das vezes a gente vai ouvir a palavra do Senhor, Deus vai usar alguém, vai te falar, né, a verdade, mas vai ter momentos que a pessoa que vai falar contigo vai usar na emoção e vai te falar coisa que não Tem que julgar a profecia. Exatamente. E foi o que aconteceu. A pessoa, esse senhor veio, ministrou comigo e confirmou. Na época, né, eu achei que era isso. Minha mãe, ok, então, né? Só que não era, né? Depois de 3 anos eu vi que não era. Enfim, passei 3 anos teve momentos bons, assim, eu cresci como pessoa, como mulher, como profissional, porque eu vim morar para cá, já, assim, pela bondade do Senhor, eu já consegui um emprego dentro da universidade também, da Univale. Trabalhei na biblioteca lá por 3 anos e foi uma experiência, assim, porque eu trabalhava o dia inteiro e aí eu fazia faculdade à noite e ia para casa às 11 horas da noite. E aí, enfim, todo aquele trabalho de dona de casa, né? Então eu tive que crescer muito rápido, assim, porque eu tinha tudo, né? Eu tinha roupa lavada, eu tinha comida feita, eu tinha tudo, tinha do bom e do melhor. Tinha que se virar agora, né? Exatamente, agora eu tinha que dar conta, né? Enfim. E eu cresci muito nesse sentido, amadureci muito, né? Tive que ter responsabilidade, né? Financeira e tudo, assim. Tive que dar prioridade para muitas coisas, né? Esquecer um pouco dos meus desejos, né? Então, e priorizar algumas coisas, assim, na minha vida. E foi um momento, assim, de muita luta. Porém, olho para trás hoje e vejo o quanto foi bom isso para mim. Porque hoje eu sou a pessoa que eu sou por tudo que eu já passei, né? E, enfim, depois de 3 anos eu me divorciei, né? Ele acabou me traindo, enfim. Essa é outra parte da história, mas acho que não vem ao caso aqui. Me separei e aí, o que eu vou fazer da minha vida, né? Me separei sozinha numa cidade, recomeçar, não tinha ninguém. né? Exatamente. Eu só queria sair daqui, não queria ver mais ninguém. Aí eu voltei, eu não queria voltar para casa dos meus pais porque eu achava que eu não queria voltar para trás. Era retroceder. Exatamente. Eu queria, não quero isso para minha vida. Falei com meu irmão mais velho, ele morava em Corupá, perto de Jaraguá do Sul. Falei para ele, eu preciso sair daqui. Ele falou, Rose, vem para casa, a gente fica com a gente aqui e tal. Fui para lá. Transferi minha faculdade para lá. E aí eu fiquei 6 meses lá. 6 meses morando com eles. Continuava indo na igreja lá, tô certinho. Que eu não estava indo. Então voltei. Começou a frequentar novamente. Frequentar. Mas aquela coisa assim de não entender ainda o evangelho, né? De ir porque ir. Porque agora eu tenho que ir, né? Então eu vou. Tô morando com meu irmão Exatamente. vai, então eu vou também, porque... Isso, exatamente. E aí eu comecei a ir lá, só que a faculdade lá era muito fraca. Falava, não é isso que eu quero, é que é muito fraco o estudo, não é isso que eu quero para minha vida, né? E eu priorizava muito o estágio, assim, no final da faculdade, que é o estágio clínico, né? Que é onde a gente realmente... A prática. A prática. E lá não tinha. Eu falei assim, não quero isso. Eu vou voltar. Voltar como? Pra onde, né? Falei, senhor, eu vou voltar. Voltei.
pedi a transferência de novo, conversei com meu irmão e falou, Rose, vai, então, se é isso que você quer, eu fui. Voltei pra cá de novo, pra Itajaí, aí vim morar com uma amiga que eu conheci, que fez parte da minha história nesses 3 anos, assim. Que Deus, minha mãe sempre orou, assim, pra colocar pessoas do meu lado. Sempre orou nesse sentido, né? Coloca alguém do lado dela pra ajudar. E essa pessoa me ajudou muito nesses 3 anos que eu fiquei casada. E depois que eu voltei pra cá, ela também me ajudou. Me acolheu na casa dela, eu fiquei por um tempo morando com ela e estudando na Univale. Então, eu morava em Navegantes e estudava na Univale, né? E depois que eu voltei, tentei emprego, não conseguia. Aí consegui uma bolsa de estágio, num projeto de extensão dentro do curso, que era o Terapeutas da Alegria. Foi um projeto também que, meu Deus, mudou minha vida completamente, né? Hoje eu tô falando em público aqui por conta disso, porque eu era uma pessoa totalmente introvertida. Não conversava, ficava na minha, era bem bicho do mato, assim. Hoje não sou tão, né? Não falo tanto, mas já bem melhor do que eu era antes, assim, nesse sentido. E eu comecei nesse projeto e fiquei até o restante do curso, assim, nesse projeto. E foi onde que eu consegui me manter, né? Na época vivia com R$800, assim, não era nada, né? Pra viver. Enfim, e aí eu comecei a... E só pra, todo esse período, afastada dos caminhos do Senhor. Afastada. Porém, sempre pedindo, né? Falando com Deus. Eu nunca deixei de falar com Ele. Porque minha mãe sempre me ensinou assim, Rose, por mais que tu ache que tu esteja distante, Ele sempre está contigo. Né? E então eu sempre levei isso comigo. Então eu sempre falava com Ele. E eu não tinha condução, né, de Navegantes para Itajaí. Então eu ia na noite para casa, assim. Meia-noite eu tava na rua. Atravessar o ferry-boat? Ia. Nunca me aconteceu nada nesse tempo, assim. Eu sou, assim, eu vejo a mão do Senhor nisso, sabe? E teve momentos, assim, que eu não tinha nem o que comer. Mas o Senhor mandava a pessoa assim, Rose, vem tomar um café contigo. Mas fica tranquilo. Você recompõe, respira. Mas isso aí é um sinal de resultado de oração da tua mãe, propósito de Deus, que a gente aprende assim, que é muito... que eu sei um pouco mais de agora em diante da tua história, assim. Mas a gente conseguir enquadrar assim, a tua história com um exemplo bíblico, a gente vê que às vezes a gente colhe as consequências das nossas escolhas, tanto as boas, mas principalmente as más. A gente se arrepende, mas as consequências vêm. Só que Deus, como tu falou, na sua maravilhosa graça, Ele usa de todo esse cenário, de todas essas situações para tratar com a gente, para que a gente possa ficar enquadrado naquilo pronto para receber aquilo que Ele tem para nos dar, né? Mas enfim, continua o teu... Exatamente. E eu nunca fiquei doente também. Então, eu nunca precisei ir para um hospital, nunca precisei de uma medicação ou pagar alguma... Nunca. Deus, Ele cuidou da minha vida, assim, em todos os detalhes, né? E teve um momento, uma cena que eu nunca vou esquecer, assim, eu nem sei quem é. Nunca mais vi essa senhora na minha vida. Eu tava voltando da faculdade, já era tarde, assim. E eu tava muito triste naquele dia. E eu, no caminho, andando, eu falei, falando com Deus, assim, em pensamento, né? Falei, nossa, por que será que eu tô aqui, né? Qual que é o propósito da minha vida nessa cidade, sozinha? E do nada, eu tava andando na rua, essa senhora aparece, ela só me para. Literalmente, ela me parou, me deu um abraço e saiu andando. E aquilo me trouxe muito conforto, muito alívio, assim. E eu senti que era o Senhor cuidando da minha vida. E eu nunca esqueço dessa cena. Acho que se eu ver a senhora na rua, nem vou lembrar dela. Mas eu sei que foi o Senhor que me confortou naquele momento, sabe? Então, eu sempre tive, assim, a plena certeza que Ele estava comigo. Por mais que eu não estava no caminho dele, eu sabia que Ele estava comigo. Em todo momento. Mas porque eu tinha uma mãe que nunca desistiu de mim, né? Então, eu acho, assim, eu levo muito isso na minha profissão hoje, né? Quando eu atendo um pai ou uma mãe na escola, e eles falam assim, Rose, o que eu faço? Né? Qual a orientação que tu me dá? O que eu faço nesse sentido, assim? E eu falo assim, nunca desista.
por mais que o momento seja difícil, que tu não entenda o que ele está passando, nunca desista. Nunca desista, porque de orar ou de estar ali. Porque uma hora a ficha cai e aí as coisas se alinham novamente, né? Então, assim, eu sei que a minha mãe e meu pai sempre fizeram muito sentido na minha vida, né? Espiritual, assim. Minha mãe mesmo, pra mim, é o maior exemplo da minha vida. Enfim. Aí, mesmo nesse sentido, eu não voltei pra igreja nenhuma. Eu voltei pra cá e continuei minha vida. Daí eu quis curtir a minha vida, né? Vou aproveitar do jeito que é o certo, eu achava na minha mente, né? Vou ser feliz do jeito que eu quero. Então, eu fui, curti o mundão. Fiz várias amizades que não eram amizades, né? Boas, sadias. E fui. Viver o mundo, vivi coisas assim que não gosto nem de lembrar e de falar, mas que fez parte da minha história. E hoje eu vejo assim o quanto as pessoas olham pra mim e falam assim, poxa, Rose, que saudade, né? Nossa, lembra daquele dia? Nossa, tu fez diferença na minha vida. Falei, mesmo eu não estando na igreja, eu ainda fazia diferença na vida das pessoas, né? E isso que eu levo para minha vida, eu sempre oro nesse sentido. Eu falo, Senhor, aonde eu estiver, que o Senhor me use para fazer diferença na vida de alguém, que eu seja a luz, mesmo que eu esteja muito fraca, mas que uma palavra, uma atitude minha faça diferença. Então, hoje eu vejo isso, coisas que pessoas que eu nem imaginava que sentiriam minha falta nesse sentido, quando me encontro e falo, meu Deus, que saudade, como você faz falta, né? Enfim, aí 2018, eu passei por entrei num outro relacionamento, 2017. Eu fiquei 6 meses com essa pessoa e, de novo, não era o certo, né? Novamente. E aí, em 2018, no carnaval de 2018, no feriadão de carnaval, eu tava olhando no Instagram e eu vi um stories de uma conhecida minha que morava aqui, que hoje também eu sinto falta dela, né? Nunca mais vi ela, nunca mais sobre ela, assim, nem como ela está, espero que ela esteja bem. Mas eu vi stories dela do evento que tá tendo esse final de semana. United. Isso, eu acho que 2018 foi o primeiro que a gente fez, não foi? Eu não lembro. Eu acho que foi. Não lembro se foi o primeiro nessa época que a gente tava na mocidade, né? Não lembro se foi 2017 ou 2018, mas acho que foi 2018 o primeiro United que a gente fez. E nesse feriadão eu falei assim, eu vou pra igreja. E ela falou assim, Rose, eu vou passar o meu contato da liderança e tal. Ela vai entrar em contato contigo, porque eu não tô na cidade, senão eu iria te acompanhar. Ela passou meu contato pra líder na época, que era a Elaine. E pra mim, assim, a minha líder até hoje, ela vai ser sempre minha líder, porque ela teve um papel muito fundamental nesse meu retorno, né? Elaine. Te deu um suporte, né? Me deu um suporte, exatamente. Então, assim, fez diferença, né? Então, as pessoas, elas fazem diferença na nossa vida. Então, tem pessoas que a gente vai levar pro resto da vida. Mesmo que a gente não conviva ou não veja mais, a gente vai lembrar delas pro resto da vida. E a Elaine e o Lino foram, assim, de extrema importância na minha vida nessa época, né? Então, em 2018, eu voltei. No primeiro culto já, Deus falou comigo e eu voltei pro Senhor. Eu realmente tive um encontro com Deus e estou até hoje, né, firme e forte. Por conta desse encontro, assim, Deus falou realmente comigo. Todos os cultos que teve, eu fui renovada, nossa, foi maravilhoso, assim, mudou a minha vida, né? E a Elaine e o Lino sempre, então, depois do evento também eles continuaram, né, indo na minha casa, mandando mensagem, eu acho isso fundamental, né? Hoje a gente pensa assim, não é fácil voltar. Não é fácil. Então, assim, essa parte do discipulado na volta, do retorno de uma pessoa que já era cristã e está voltando, né? Para quem não é e se converte já é difícil. Agora, para quem está voltando, é muito difícil. Eu acho que é muito difícil, assim, porque tem muita bagagem, muita história e muita coisa que você precisa deixar para trás, né? Então, palavras que você ouviu na igreja ou atitudes que você teve que passar, né? Atitude de outras pessoas que você teve que enfrentar. Então, você tem que quebrar essa barreira. Essas barreiras, exatamente. E começar a ver a vida de outra forma, a ver a igreja de outra forma, né? E a olhar para a igreja como um lugar onde você vai adorar a Deus, né? Não os homens que estão ali, né? Entender que não nenhuma igreja perfeita, né? Vamos ser falhos, né? Nós somos falhos, né?
Exatamente. Tu fala assim, eu lembro, tem um livro assim que eu tento ler ele todo ano. É o mesmo livro. Eu acho assim que, bom, muita gente já leu, que é John Bunyan, né, que fala que escreveu O Peregrino. E engraçado que na história do Peregrino, que mais da metade do livro, que vai contando ali a sua peregrinação, né, ele tá carregando o fardo. E até que chega uma hora que ele larga o fardo, né? E aí ele conta a sensação de deixar esse fardo para trás. E o fardo nada mais é que são essas coisas, né, que tu acabou de falar. E na caminhada cristã tem muito disso, porque não existe uma receita de pão que tu vai dizer assim, não, vai acontecer assim, acabou. Com todo mundo vai ser o mesmo processo, o mesmo método, e enfim, não é. Cada um tem uma forma, um processo diferente. Até porque nós somos seres humanos e cada um tem problemas diferentes, tem situações diferentes, tem histórias diferentes. Então, Deus vai agir na vida de todo mundo para atingir o mesmo ponto, o mesmo objetivo, um objetivo comum, que é a vida em Deus de santidade. Mas esse processo, esse trabalhar de Deus, ele tem as suas características de acordo com cada pessoa. Mas, enfim, continua a tua história. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nesse meio tempo para a gente engatilhar. Lá, no começo, tu falou assim, psicologia nem era o que eu queria. E aí, e agora? Tipo assim, vamos supor, nesse momento de tipo, voltei pra igreja, voltei pra Deus, ainda faço, não faço, e agora o que tá acontecendo? Nesse ano que eu voltei, eu tava nos últimos 2 anos de faculdade. E era 1 ano e meio de estágio clínico, né? E aí eu pensei assim, poxa, a psicologia, a gente tem que andar sempre com a Bíblia na mão e a teoria do lado, né? Porque as teorias, elas são boas. Tem muitas teorias, muitas estratégias, muitas coisas que são boas a psicologia, porém, ela traz uma vertente que, para nós, é totalmente ao contrário da nossa fé. Então, a gente tem que andar com as duas ali, né? Ou botar numa balança. E eu nunca conseguia ver isso. Então, eu ia muito na onda, né? Vou indo. E quando eu entrei no estágio clínico, o estágio clínico, você vai atender alguém, né? Então, tu vai estar ali supervisionada, óbvio, né? Mas você vai atender uma pessoa, né? E a vida de uma pessoa. E a vida de uma pessoa. Então, assim, tu tem uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos. E aí, nessa volta, a gente volta, assim, e aí Deus te renova, enfim, tu tá cheia, né, dele, assim, tu quer fazer a diferença. E quando eu comecei a clinicar nesse estágio, eu falei assim, Senhor, que eu possa... Eu sei que eu não posso falar, né, da minha fé, eu sei que eu não posso falar de Deus, não posso falar do teu nome, mas que em algum momento eu né, sutilmente possa pregar o evangelho ali, né? E foi muito engraçado que eu tive uma experiência muito marcante com uma senhora que eu atendi. E ela tinha... o transtorno dela era depressão, e ela já fazia ali no estágio, o atendimento já uns 3 anos, 2 anos na época, assim. E olhando todo o histórico clínico dela, né, ela ficou dependente da clínica, né? Então, quando a gente faz terapia, a gente quer que o paciente ele tenha um tratamento de início, meio e fim, que ele não fique dependente, né? E ela estava muito dependente. E eu falei, Senhor, que eu possa ajudá-la nesse processo, né, de desvincular, dela conseguir, dela acreditar que ela possa se virar sozinha, assim, né? Ter autocontrole das suas emoções, dos seus pensamentos. E aí eu fiquei 1 ano e meio com ela. No final nesse 1 ano e meio, eu fui conversando com ela, olha, os últimos atendimentos, né? A gente está encerrando nossos atendimentos e eu vejo que você não tem mais a necessidade de fazer terapia. Você já está pronta para seguir teu caminho, né? Sozinha. Ser independente, né? Você não precisa mais disso aqui. Não precisa mais da minha ajuda ou de uma outra pessoa. Você consegue. E aí eu lembro que no último dia, porque daí a gente vai fazendo todo um processo, né? Dias, assim, de terapia para ela entender que está acabando, que vai iniciar outra fase da vida dela. Eu lembro que no último encontro que a gente teve, ela me falou assim, Rose, tu já pensou, ela me fez uma pergunta, você já pensou que esse trabalho não era para ti? Daí eu falei assim, olha, eu já pensei que não era para mim. E ela falou assim, Rose, nunca pense, tu tá no lugar certo. E ela contou assim que eu fiz diferença na vida dela,
que ela ia sentir minha falta, mas que ela entendia que o processo tinha, né, acabado, e ela falou assim, Rose, tem algo muito especial em você, eu não sei dizer o que é, mas tem algo muito especial e isso me faz acreditar que eu posso ir. Então, assim, nunca desista, né? E aí eu tive a confirmação, não, realmente essa aqui é a minha área, né? Entendi meu chamado ali, falei, ok, vou entrar nesse curso, agora eu já entendi, é isso que eu quero fazer na minha vida. Acabou, me formei, falei, tá, e agora pra onde que eu vou? Porque a psicologia é uma área muito ampla, assim, né? Tem várias áreas que tu pode ir. E a área infantil nunca foi o meu desejo, nunca. Nunca foi. No estágio do 5º ano do curso, no 5º ano não, na metade do ano, 2 anos e meio de faculdade, tinha um estágio inicial. E eu tive minha primeira experiência com criança. Daí eu falei assim, tá, gostei, chama minha atenção, né? Porque trabalhar com criança é difícil, porque além de trabalhar com criança, vai trabalhar com os pais também. Então é em dobro o trabalho, né? E aí, enfim, ali eu comecei a gostar um pouquinho, assim. E aí eu conheci uma pessoa nesse meu ano de conversão, e ela é a minha amiga até hoje, assim, minha melhor amiga. E eu sei que é a resposta de oração da minha mãe, assim, minha mãe sempre orou para eu conseguir uma amiga mulher que fosse me ajudar e que fosse me discipular, assim. E a Milene apareceu na minha vida no momento certo, né? No momento certo. Em 2018, eu lembro que nesse evento do carnaval, voltando um pouquinho da história, primeiro evento, eu fui na casa dela, já me chamou pra ficar lá, e eu passei o feriado todo na casa dela. Ela falou assim, Rose, nunca, hoje ela conta assim, né, nunca que eu ia abrir a porta da minha casa, não que eu não gosto de receber, mas assim, eu sou uma pessoa... Perfil dela, né? O perfil dela, né, vocês conhecem. Sim. Inclusive eu falei que eu queria ela aqui. Não, mas ela e o Delael são muito especiais, assim, meu Deus. E aí a gente criou um laço de amizade muito forte, assim, e ela começou a me discipular, né, então ela começou a me dar o caminho de novo, assim, me trazer pra vida, realmente, assim, do Senhor, né? O que eu devia fazer, o que eu devia mudar, né? Enfim. E aí ela falou assim, Rose, eu trabalho nessa escola e tal, no Colégio Cristão Amar. Hoje é Colégio Cristão Amar, mas na época era... Agora eu até esqueci o nome. Acho que antes era só Colégio escola. Alemar, né? Colégio Alemar Amar, eu acho. Amar, escola... Agora eu nem lembro o nome. Ali no São Vicente. Enfim. E aí ela falou assim, eu trabalho aqui e tal. Eu falei assim, seria legal se eu trabalhasse aqui, né? Ela falou assim, vi o currículo, né? Vai que eles te chamam. Aí, eu falei assim, então tá, eu enviei o currículo. Na época eu estava trabalhando na Univale de novo, eu trabalhava no CAL, como agente, né, dentro de sala de aula. Na verdade, era cuidadora, né? Então, eu auxiliava alunos com autismo, né, com síndrome de Down e tal, necessidades especiais. E aí, eu estava trabalhando ali, ganhava razoavelmente bem, assim, a Univale pagava bem. Só que daí a Mar me chamou. E aí, quando a Mar me chamou, o salário era muito abaixo do que eu ganhava no Mas era a área que tu queria atuar. Exatamente, era a área que eu queria atuar. E aí, na Univale, eu não vinha muito resultado de crescimento na minha profissão ali dentro, né? Estando ali, na Univale. Não que não foi... É uma universidade muito boa. O CAL é um colégio super, né? Muito bom, assim, conceitual e tudo mais. Então, eu gostava de trabalhar aí, só que eu não via crescimento, né? Eu estava estagnada. Depois de me formar, eu estava estagnada. Não via oportunidade. E principalmente dentro da tua área, né? Exatamente. E aí, eu falei assim... Eu orei ao Senhor quando me chamaram na Mar, né? Eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu abro mão do meu conforto financeiro para ganhar um pouco menos, mas eu vou estar no lugar onde que você quiser que eu esteja. Boa. Eu orei nesse sentido e falei assim, Senhor, se for da tua vontade, a diretora da escola, né? Da escola Mar vai me chamar e ela vai me dizer assim, ela vai dizer que deu certo e que ela quer me contratar. Beleza, orei e entreguei nas mãos do Senhor. Só que naquela mesma semana, a diretora me chama e me oferece um cargo dentro da Univale. E aí eu falei, e agora? Mas é assim que funciona. Na nossa vida, as escolhas quando a gente precisa fazer uma escolha para entrar no centro da vontade de Deus, nunca vai ser a tua única escolha. Uhum. Sempre vai ser a escolha que tu vai ter que abrir mão de alguma coisa para estar ali. Exatamente. Então, assim, é incrível, assim, tipo assim, poxa,
eu preciso. Só que quando tu vai escolher assim, não, eu preciso agora ir para esse caminho para ficar onde Deus quer que eu esteja. Vão surgir outras escolhas para ti e nesses aspectos financeiros, aspectos de benefício, sempre vão ser melhores. Mas você vai abrir mão dessas coisas para estar no centro da vontade de Deus. E é aí que Deus te abençoa. Exatamente. E aí ela me chamou e ela falou assim, Rose, preciso de uma resposta. Aí eu falei assim para ela, então, como você sabe, eu sou cristã, né? E eu orei ao Senhor. Eu falei assim, eu orei pro Senhor e Ele vai me confirmar. E ela achou isso muito engraçado, né? Na época, assim, porque quando a gente fala, as pessoas acham que é meio loucura, né? Acho não. Ela tem certeza que é loucura na cabeça delas, né? E ela me olhou assim e ela falou assim, não, então tá bom, então eu espero a tua resposta. E ela abriu um sorriso assim, tipo, nossa, que pensamento bom, assim, né? Ela falou assim, até me elogiou, assim, que bom que você sempre entrega ao Senhor, né? O que você faz. Eu falei assim, o que eu já vivi muita coisa, então agora eu sei que eu preciso buscar Ele. É a pessoa que vai me dar a resposta certa. E aí, a diretora da Mar me chamou. Falou assim, Rose, deu certo, a gente vai te contratar, o salário vai ser esse. Agora eu preciso dizer, você aceita? E aí eu falei assim, eu aceito. E aí eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu tô abri mão do salário financeiro. Eu abro mão disso, porque eu entendo que é para eu estar nessa escola, né? E aí eu falei assim, então eu vou priorizar isso. E na época, assim, era muito pouco que eu ganhava ali. Só que Deus nunca me deixou faltar nada. Eu até lembro que, uns anos atrás, eu contei um testemunho no mesmo evento, que me chamaram para testemunhar. Eu falei assim, que na época eu ganhava pouco. Fui para Mar, né? Deus me abençoou, fui para lá. E mesmo assim era difícil, assim, viver, né? Pagar aluguel, tudo. Eu tinha que pagar tudo sozinha, viver sozinha, né? O salário em frente às tuas necessidades, ele era muito justo, né? E aí, quando me perguntava assim, Rose, qual que é o teu desejo? Teu sonho? Eu falei assim, hoje, o meu maior sonho era poder ir no mercado e comprar o que eu quisesse. Não olhar preço. Era entrar e falar assim, eu quero comer, sei lá, um chocolate caro. Vou lá e compro. Ou era comprar carne. E, enfim, coisas assim, bobas, né? Eu lembro que eu contei isso pra um casal. E eu nunca me esqueço, assim. E eles acharam graça, assim, eles riram, assim, falaram, nossa, mas que sonho, né? Pequeno. Pequeno. E eu falei assim, não, hoje, porque eu sempre penso assim, hoje, o que eu quero hoje? Claro que eu tenho sonhos para alcançar a longo prazo, mas no meu curto prazo, meu sonho era esse. E Deus foi tão bom comigo porque eu não via as coisas acontecendo. E aí eu comecei no mercado, e o Espírito Santo falou comigo, Rose, um dia eu no mercado, comprei lá, fui e tal. E no caixa, assim, na fila do caixa, o Senhor falou comigo assim, Rose, olha pro teu carrinho. Eu olhei. E Deus me fez me lembrar do meu pedido, do que eu tinha orado. E ele falou, hoje eu tô realizando você, só que você não tá vendo, porque a vida era tão corrida, eu me preocupava Tava comprando já sem se preocupar com o preço, mas não tinha percebido que tu então, tinha... assim, eu sei que Deus foi cuidando de cada detalhe, assim. E hoje, pela glória e misericórdia do Senhor, eu vou no mercado, eu compro o que eu quero. Eu escolho o que eu quero, eu não tenho necessidade. Isso é tudo pra Ele, pra honra e glória do Senhor, assim, porque nada... Eu sempre falo assim, nada vem de mim, tudo vem dele, né? Legal. E, enfim, fui pra Mar no ano da pandemia, 2020. Entrei lá em fevereiro, fiquei 1 mês lá, trabalhando presencial. E aí, veio a pandemia, e agora? Troquei de emprego... E já veio a pandemia, vou ser demitida, né? Porque daí começa a cortar gastos, enfim, não tinha como, né, trabalhar. Eles permaneceram comigo, eu fiquei 6 meses, praticamente uns 6 meses, em casa. E eles me bancaram 6 meses, me bancaram os 6 meses. E depois que eu voltei, eles me contrataram para dar aula de reforço escolar, né? Então eu atendia aqueles alunos que tinham dificuldades. Eles vinham, eu dava aula de reforço pra eles. Eu fiquei 2020, eu não sou boa em conta, tá? 2020, não 2021, era 2021, reforço de matemática. Né? Era de português e matemática. Tadinho das Coitado desses alunos. Quem é de humanas nunca vão me Nunca.
Mas enfim, daí eu fiquei acho que uns 2 anos dando reforço isso. E eu continuei lá, e Deus continuou me abençoando, né? Eles me contrataram um tempo integral. Na época eu trabalhava só meio período, depois eles me contrataram tempo integral. Por quê? Outro mistério. Aí eu falei assim, eu preciso ganhar um pouco melhor, né? Falei, Senhor, eu preciso arrumar outro trabalho, meio período. Porque eu tinha outro meio período que eu não estava fazendo nada. Tem um plus aí, né? Falei assim, Senhor, eu preciso arrumar um outro trabalho. Na época eu conhecia várias pessoas e tal, e eles me indicaram, Rose, porque tu não entrega um currículo no colégio no São José? Eu falei assim, tá, eu vou enviar então. Enviei meu currículo pro São José. No outro mês já me chamaram. Aí me chamaram e falaram assim, olha, o horário é esse e tal, o salário é esse. Eu falei assim, que benção, meu Deus, vai me ajudar muito. Né? Juntando os 2 salários, tava... Tô rica. Tô rica, né? Que nada, né? Enfim. E aí, enfim, comecei a trabalhar lá. Só que a diretora, na época, ela falou assim, Rose, eu vou dar um jeito. Ela falou assim, daí ela me chamou pra conversar e falou assim, Rose, quanto que tu ganha no total? Quanto tu ganha lá? Falei pra ela, eu falei assim, e aqui, tá, ela somou, deu um valor X. Aí ela falou assim, eu vou levar pros, né, associação, porque lá o Colégio Cristão Amar é uma associação, né? É vinculado à Igreja Amar, né? Então, ele não é vinculado. Ele tem uma associação. A Igreja Amar é a igreja, mas a igreja não tem nada a ver com o colégio. O colégio é totalmente separado. Não tem administração vinculada. Não, só tem a estrutura. E os mesmos princípios. Isso, exatamente. Só isso, mas é totalmente desvinculado. Entendi. E aí ela falou assim, vou levar pra associação, né, que tem os diretores lá e tal, pra ver se eles te dão, se você pode contratar o tempo integral, assim, que a gente queria e tal. E eu falei, então tá. Mas eu falei assim, cara, eles... Porque assim, eles mantêm os funcionários no colégio com as mensalidades dos alunos, né? Então, na época, não tinha muitos alunos. Eu falei assim... Que é pós-pandemia, exatamente. Né? Eles não vão... E lá é ensino só fundamental, né? Até 4ª série? Agora, Fundamental 2 também. Até o 9º ano. Até o 9º ano. Em nome de Jesus. Mas naquela época ia até a 4ª, eu acho, né? Até a 5ª série. Até a 5ª? Isso. E aí... E eu falei assim, eles não vão conseguir, imagina, não vão conseguir me manter em tempo integral. Ainda mais se eles quiserem o mesmo valor, né? Assim. Falei assim, Senhor, tá nas tuas mãos, faça a tua vontade. Orei e falei assim, eu entrego a ti, se for da tua vontade eu saio de São José, eu saio, né? Enfim. E aí, eu não sei o tempo, gente. Não, pode ir? Tá bom. Não, é que quem tá vendo agora que passou, acho que algum caminhão lá fora fez um barulhão. Tá. É que às vezes eu vou falando, vocês não vão vai, tá? Eu não gosto de falar, mas quando eu começo a falar, eu não paro mais. Então tá, aí orei, aí ela me deu um prazo, assim, não lembro agora o prazo, daí ela falou assim, Rose, preciso conversar contigo, depois de um tempo. Ela falou assim, olha, a gente quer te contratar por esse valor. Na minha cabeça, eu tinha chutado um valor muito abaixo. Falei assim, Senhor, se eles me der tanto, eu vou aceitar, independente. Mas podia ser um pouquinho mais, né? Daqui pra cima o que vier... E aí, eu sei que, assim, deu diferença de R$100 na época. E eu falei, pra menos ou pra mais? Menos. Pra menos. Falei assim, Senhor, eu vou. Eu vou, porque eu sei que era a tua vontade. Mesmo que eu... menos R$100 pra mim não vai fazer diferença. Vou cortar alguma coisa. Exatamente. Vou priorizar isso. E eu gosto muito de trabalhar ali por conta desse viés, né? De ser um colégio cristão. A gente trabalha com todo tipo de público, né? Todo tipo de criança ali. Tem criança que é cristã, que os pais são cristãos. Tem criança que os pais são católicos. Tem criança que os pais não acreditam em nada, só colocam a criança ali por conta dos princípios. Então, o nosso trabalho ali dentro, ele é muito, assim, de muita responsabilidade, né? A nossa vida tá ali para ser testemunho de Cristo mesmo, assim, na vida deles, né? E eu achava isso, eu sempre achei isso o máximo, porque eu nunca tinha vivido isso. Nunca trabalhei em outros colégios, outras universidades e para mim, assim, quando eu conheci o ensino que eles têm ali, eu pensei assim, nossa, as pessoas têm que conhecer isso aqui, porque a infância é a base de toda, né, da nossa vida. Vai formar o caráter. Exatamente. E na escola, hoje, a gente fala que a linguagem, muitas pessoas falam que a linguagem é neutra, né? Não é. Sempre tem alguma coisa, ele tem uma história por trás, né? E o ensino cristão, ele vai muito vinculado a isso, né? A gente apresenta
que é verdadeiro, e a gente apresenta a visão do mundo. A criança escolhe o que ela vai o que ela quer, né? A gente não obriga, a gente não impõe isso pra ela. Não quer A gente colocar ela mostra. numa bolha, né? A gente mostra pra ela, ó, isso aqui. A palavra de Deus fala isso, mas ó, o livro fala isso aqui, né? A gente mostra as duas vertentes, né? A gente ensina. Isso sempre me chamou muita atenção. E aí eu decidi, não, eu vou abrir mão disso e vou me dedicar ali, a amar. E aí eu comecei a trabalhar ali, mas o meu maior sonho realmente era ser psicóloga do Colégio Cristão Amar, né? Eu sempre orei muito nesse sentido, assim. E... Ah, tá. Por enquanto tu não estava atuando como psicóloga ainda. Não, só como professora de reforço. E depois, no ano passado, eu trabalhei muito mais voltado para minha profissão, né? Aí eu comecei a fazer palestra, eu comecei a atender pais, eu comecei a estar mais envolvida nesse meio. E isso é muito interessante até pra gente começar a introduzir a tua atividade atual na conversa, porque dentro da psicologia, como também tem quase todas as áreas de saúde, né? Existe muita a ética profissional que a atividade ela exige, né? Até que tu falou ali na época que tu estava dando estágio e atendendo pessoas, tu não pode simplesmente chegar e fazer essa correlação do evangelho junto com a tua atividade profissional. Então, até porque tu tem que seguir a ética profissional, enfim, vocês têm o juramento. O juramento de vocês e a certificação e tudo mais. Só que a partir do momento que tu tá trabalhando num colégio, que é o Colégio Amar, que é um colégio cristão, que tem os princípios do evangelho e tudo mais, isso te possibilita, vamos supor assim, deixa o teu trabalho muito mais fácil. Nossa, muito. Mais fácil. E porque assim, eu creio, é um pensamento meu, que toda a ciência humana, ela serve como ferramenta de Deus na propagação do evangelho. E eu sempre gosto de usar muito a expressão ferramenta e não usar nunca a expressão complemento. Porque quando tu complementa algo, aí tu parece que nunca é perfeito, né? É uma coisa que precisa ser melhorada. Então, assim, o evangelho e Deus não precisam ser melhorados, mas eles podem utilizar das ferramentas da ciência para atingir o objetivo, né? Mas, enfim, e isso quando tu tava falando assim, poxa, eu queria ser psicóloga, não, aí eu fico pensando assim, deve existir uma série milhares de psicólogos cristãos que devem viver esse dilema. Às vezes até de sentar ali com a pessoa que tá consultando, ela tá ali expondo a sua dificuldade, a sua necessidade de tratamento da área, e a pessoa olhar e falar assim, poxa, camarada, o que tu precisa mesmo é de Jesus. Mas e ele se vê nesse dilema de também ele não pode, num atendimento, como que a gente vai colocar assim, secular, né? Sair, usar ali do seu atendimento diretamente, a não ser que, não sei como é que funciona a política de ética da atividade, Não pode. mas fica uma coisa meio complexa de se lidar, de se tratar, né? Mas enfim, continua a tua história. E aí, então, eu comecei a orar nesse sentido, assim, Senhor, eu quero isso na minha carteira, no meu registro, né? Era o meu maior sonho. Naquele momento. Desse novo momento. Porque tu não tinha o carimbo ali da atuação ainda. Não tinha. Eles já me apresentavam como psicóloga do colégio, mas eu não tinha isso, né? E final do ano, a minha diretora, ela me chamou para conversar e falou assim, Rosa, a gente vai te colocar em outro cargo. E eu falei assim, então tá. Aí ela me falou assim, né, do cargo e tal. Também não era para ser psicóloga. Então eu falei assim, não, mas eu aceito, não tem problema, eu aceito, assim. E aí depois de umas 2 semanas, um mês mais ou menos, ela me chamou e falou assim, Rosa, a gente vai fazer todo o processo agora da papelada e tal, mas a gente vai te contratar como psicóloga. E aí, meu Deus, eu falei assim, não sabia nem o que falar, né? E eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz, porque eu vi Deus de novo na minha vida, né? Eu acho que o versículo que eu levo, assim, nesses últimos tempos na minha vida é Eclesiastes, né? 3, que há tempo para todas as coisas, né? E Deus, ele tem um tempo certinho para todas as coisas, né? A gente que às vezes quer ultrapassar esse tempo, daí quer buscar na nossa força e a gente não consegue, né? Então isso eu aprendi também na minha vida, não
Foi difícil, doeu, mas eu aprendi no tempo do Senhor, é o que o Senhor quer, não é o que eu quero. Né? É o que o Senhor deseja, não o que eu quero. E é muito difícil a gente querer isso, porque a gente vive num mundo imediatista, né? A gente quer as coisas para ontem. Verdade. Só que a gente tem que sentar, descansar e esperar nele. E esperar, gente, é muito difícil. É muito difícil. Né? É muito difícil esperar. Tá, agora na vida secular, chegasse aonde tu queria chegar. Tu é psicóloga na AMAR. Isso. E como tá sendo, se tem alguma barreira, ou se isso tu consegue, tipo, administrar bem na igreja e utilizar na igreja. Porque até como a gente tem amizade, conhece, tipo, tem um trabalho também sendo feito por trás, algumas palestras. Eu queria que tu comentasse como a tua profissão, como a tua formação, ela também tem ajudado na igreja, a servir à igreja. Porque lá tu serve a família, que não deixa de ser um complemento da igreja, mas nem todos vão à igreja, mas servir à igreja. Às vezes, a gente foi fazer um trabalho lá longe lá na coisa naquele dia, e aquele dia assim, é muito os acessos, o que eu tenho de acesso. E é isso que às vezes me pega, assim, que às vezes tu tá dando um acesso para uma pessoa que não tem a mesma possibilidade que tu. E como tá sendo isso agora como psicóloga, e tipo, realmente tu vê que Deus forjou para tu ajudar essas pessoas, como é que tu se sente? Então, falando um pouco da igreja, eu amo a minha igreja, amo muito, assim, demais, assim, meu Deus, eu não me vejo em outra igreja. Teve um tempo que eu queria sair da Assembleia, mas não adianta, né? Quem nasce na Assembleia, não tem ali não sei o mistério que é, mas eu não consigo sair. A tua gíria já entrega. Então, e eu amo, assim, então eu sempre ficava um pouco perdida, né, nesse sentido, assim, eu tenho a minha profissão, eu trabalho nessa profissão, eu levo a palavra do Senhor no meu trabalho, eu tenho oportunidade mas eu não tinha muita oportunidade dentro da minha igreja. Uma porque as pessoas não tinham muito acesso a mim, porque eu também não sou uma pessoa que, né, chega assim e se apresenta, ou, né, se interage, enfim. Sempre fui um pouco reservada, eu acho, assim, no meu conceito, não sei a visão de vocês. Bicha do mato mesmo. É isso aí. E de poucos amigos, então, assim, eu não conseguia entrar, né? E aí, agora eu não vou lembrar o ano, mas acho que foi em 2021, a Isa, do departamento de infantil, me chamou para trabalhar junto com o departamento infantil. E eu falei assim, eu vou encarar essa, assim. E aí eu comecei a dar cultinhos e tudo mais, comecei a dar escola bíblica dominical também. Hoje eu não dou mais escola bíblica, mas permaneço nos cultinhos. E aí, na época, eu falei assim, aí é um caminho, né? Para eu me mostrar, para as pessoas me verem, conhecerem quem eu sou, né? E foi aos pouquinhos, assim, né? Então, hoje, a gente tem vários planos, né? Para chamar os pais nesse sentido, né? Porque eu penso assim, a gente nunca consegue trabalhar com a criança sem trabalhar os pais também, né? Eu acho que tem que ter essa visão, né? Os dois precisam trabalhar junto para bem-estar daquela criança. E isso a gente tem buscado dentro do departamento infantil, né? E eu tenho buscado isso também junto com a Isa, junto com as outras líderes do departamento, tentar colocar isso, né, como uma estratégia, né? A gente sabe que a nossa igreja ela tem os outros departamentos que estão ali, que é uma bênção, né? Porque muitas igrejas não têm. Eu até conversei esse tempo com uma outra amiga minha. Eu até fui palestrar na igreja dela, porque ela pediu, Rosa, vem aqui palestrar para os professores e tudo mais, e para os pais que vão estar ali. E eu conversando um pouco com ela contando assim que a igreja onde ela congrega não tem esse departamento que a Assembleia tem, né? De departamento dos casais, departamento da família, departamento infantil, que cuida dessas áreas, né? Focar um pouco exatamente, mais, né? Consegue focar. Vou fazer um trabalho só com família, vou fazer um trabalho só para casais, trabalho só para crianças. Ali não, o foco deles é outro, né? E como isso é difícil, porque a gente tem que trabalhar nisso, né? A gente, né, não pode trabalhar separado, a gente tem que trabalhar tudo junto. Sim. E essa dificuldade, né? Então, hoje, eu tenho essa oportunidade de estar trabalhando com a minha profissão na minha igreja. Espero ter a oportunidade, ainda mais a oportunidade de estar atuando ali, né? Eu amo trabalhar com orientação familiar, com orientação de pais. Eu acho que é o meu chamado, Deus já me mostrou isso. Eu amo estudar sobre isso.
né? Eu amo orientar pais, eu amo sentar com o pai ou com uma mãe, conversar sobre o filho e orientá-los. Então, isso que é o meu chamado neste momento também, porque eu acredito que Deus ele tem vários momentos na nossa vida que Ele chama para alguma coisa específica, né? Então, neste momento, eu acho que é para isso que eu fui chamada, né? Então, eu trago muito dos princípios que eu trabalho no colégio para os meus cultinhos, assim, eu tenho... um jogo... eu acho que como é que eu vou usar a palavra? É um complemento, não queria usar essa palavra, mas assim, o colégio me dá muito... Te oportuniza. Exatamente, de trazer o conhecimento que eu tenho aqui para a igreja também. E isso é legal, né? Porque a gente precisa entender que, tipo, a escola dominical ou aquele momento em que a gente vai aprender alguma coisa, ele precisa ser pedagógico de alguma forma. Exatamente. Porque eu não vou ensinar, não é um mero ensinamento. Eu preciso ter uma pedagogia por trás para ensinar, para fixar, para que as pessoas, seja criança, seja para adolescente, adulto, ele fique mais curioso para saber, para que pesquise. E isso é bacana, assim. Pode falar. Não, é que eu vejo assim que na vida, isso seja no âmbito secular, quanto no âmbito cristão, do convívio da igreja, existe a pessoa, a gente sempre acaba se especializando em alguma coisa, né? Então, assim, eu lembro, meu sogro, talvez o pessoal da nossa igreja, a maioria conhece ele, então ele tem uma vocação para a área de música, de som, sonoplastia, ele tem um ouvido muito bom. E eu lembro, assim, que várias vezes ele faz isso direto, assim, ele ouve às vezes uma criança cantando, às vezes cantando ali na frente, assim, ele fala assim, cara, aquela criança, ele tem uma facilidade para música. Uhum. Só que ele tem uma especialidade, um olhar diferenciado, uma atenção, um feeling para essa questão. Uhum. Aí vai ter uma pessoa que vai conseguir enxergar nas pessoas vocações para numa outra área. Uhum. Entendeu? Assim, poxa, esse cara tem o pastor Fábio tem isso. Ele fala assim, pô, cara, até ele foi lá em casa, ele falou do B, assim, cara, o teu filho, ele nasceu ele vai ser um líder, cara. Uhum. Ele tem um espírito de liderança. E ele tava lá porque ele tem essa coisa, com criança até mais velha que ele tem aquela coisa, não, vamos fazer assim que... Ele puxa, né? Então, assim, é importante também te ter na igreja um olhar para, principalmente no começo, que é no departamento infantil, no princípio, um olhar, às vezes, que vai trazer, às vezes, uma notícia primeiramente negativa para os pais. O teu filho precisa de uma atenção nessa área. Ele tem essa dificuldade. E, às vezes, o pai não percebeu. Só que esse olhar diferenciado, já de uma pessoa que trabalha com isso, que é a tua profissão no dia a dia, quantas coisas que tu não consegue diagnosticar, que às vezes são problemas e dificuldades que nem estão relacionados com a criação do pai ou da mãe, mas às vezes já de uma questão já natural da criança, que ela nasceu às vezes com alguma comorbidade, alguma dificuldade que precisa ser tratado, tem os espectros de autismo, de coisa, que às vezes que tem os graus, né, que são mais altos. E às vezes a criança tem até um certo grau de algum problema, só que nunca foi diagnosticado. E às vezes um olhar de um especialista, e isso no futuro vai trazer um resultado positivo tremendo, entende? E é interessante porque, até não falei, né? Eu recebi a oportunidade também de ser professora do curso de capacitação dentro do departamento infantil, né, para os professores. Eu acho que isso foi, meu Deus, assim, maravilhoso para nossa igreja, porque... Trabalhar com criança, você está trabalhando com um ser humano, né? Claro. E você está trabalhando com ela no período mais importante da vida dela. Então, assim, se essa criança ela não tem uma família bem estruturada, você que vai fazer o papel ali de ministrar, de levar a palavra do Senhor, mas também de ter um olhar com atenção, esse olhar individual daquela criança, né? Não olhar ela no todo, mas olhar individualmente para ela. Então, o curso ele proporciona isso, né? Então, hoje é um curso que nosso departamento, assim, ele coloca como obrigatório para os professores, porque ele vai abordar tudo ali dentro, né? Então, assim, eu achei isso fantástico. Eu acho que tem que ter mais, assim, curso para liderança, curso para todas as áreas. Acho que mais precisa capacitação, ter. Exatamente. Porque, assim, não é só simplesmente, vou colocar fulano lá. É com fulano que cuide. Não, mas aquele fulano talvez não tem
uma capacitação. Então, precisa, sim, ter isso, né? E a nossa igreja, ela tem essas estratégias, né? Tem, claro, né, que depende muito da pessoa, se a pessoa quiser, né? Porque a igreja oferece. Mas e aí, você está disposto a abrir mão do teu tempo para ir lá fazer? É um final de semana, é um dia à Exatamente. Eu gosto da frase da Grace. Irmão, o departamento infantil não é colocar na sala com um desenho para ele ficar pintando. Lá não é creche. Lá não é creche. Lá é a gente tá trabalhando na vida do teu filho, né? Então, tu vai... É que nem aquela coisa, a gente não coloca ninguém para tocar um instrumento que não saiba tocar, não coloca uma pessoa que vai pregar sem saber a Bíblia. Então, da mesma forma, né? Ô, Rose, para nós começarmos a encerrar. E, assim, hoje, olhando igreja, tá? Não escola, igreja. Tá. Os pais. Porque, assim, o pastor Adão, ele prega muito pra família, né? Tipo, tem muito essa vocação e tal. E aí, os pais, tu acha que tem alguma falta hoje, mesmo dentro da igreja, assim, de os pais cuidarem? Ou, tipo, tem certas coisas que vocês veem e falam assim, poxa, é o pai que não faz, ou é o pai. Eu lembrei disso agora, porque quando o Lucas veio aqui, eu vou falar. O Lucas? Dos adolescentes. Mas é o pai também que não ajuda, assim. E aí aquilo ali, de uma certa forma, ficou martelando na minha cabeça, porque, cara, é em casa, assim. É em casa que também vai ter o começo. Como é que tu vê isso agora, além de cuidar e como psicólogo, assim, qual é a importância que o pai e a mãe, tu já sabe do teu, tu viveu o teu, só que tu viu isso com o quê? 25 anos? Pra gente não deixar as nossas crianças hoje chegar a entender isso e os pais se fazerem mais presentes hoje já. O que tu tem a comentar sobre? Então, eu acredito que o maior problema hoje das crianças, dos problemas que as crianças enfrentam, é a família, né? Eu acho que a família se preocupa muito em questão financeira. Eu preciso trabalhar para dar o melhor para o meu filho, mas peca no sentido que o teu filho precisa de atenção, né? Então a gente vê, né? Equilibrar a balança. Exatamente. A gente vê às vezes crianças que chegam ali que são muito carentes, que só precisam de um tempo para falar, né? E dentro do cultinho a gente sempre dá a oportunidade. Vamos falar o que você fez essa semana, né? Você tem um testemunho para contar? E às vezes é aquele único momento que a criança tem de poder falar alguma coisa, né? Ou às vezes eu já ouvi frases assim, eu consegui que o meu pai jogasse comigo. Ou eu consegui ir passear. Tá vendo a palavra, né? É a atenção, não é o ganhar. Claro que sim. Que ela vai falar aquilo que mais importante para ela. Né? Exatamente. Ela não lembrou que ela ganhou um tênis de R$500. Ela lembrou que o pai deu 10 minutos para jogar um futebol com ela. Então, tem isso. Eu vejo que hoje os pais eles precisam estar atentos a isso, né? E a responsabilidade deles, né? Não é a igreja que vai trabalhar a questão ministerial deles, vai falar de Jesus. Começa em casa, né? Lá no lar. Começa em casa. Então, é isso o nosso trabalho do departamento infantil também, trazer os pais mais para perto, assim, da gente, né? E quando eu tenho a oportunidade de chamar a atenção de um pai, ou falar um pouquinho daquela criança, por exemplo, eu vou até contar a nossa história, né, Miguel? Foi muito interessante. Que o B, ele sempre foi um amor, assim, eu amo o Bernardo, eu conheço ele, né, desde sempre que eu venho na igreja, pequenininho, hoje ele tá grande já. E o B, ele sempre foi muito educado, assim, sempre muito educado. Só que teve um dia, um domingo, que o Bernardo tinha acontecido alguma Tava Miguelzinho, né? Tava Miguelzinho. Não tava Pri. Contrário, né? Tava abaixo a Priscila. Aí ele não tava obedecendo. E eu chamei a atenção dele várias vezes. Na última, eu falei assim, B, a prof vai ter que falar com o seu pai e com a sua mãe hoje, porque a prof já falou várias vezes com você. E aí ele começou a chorar. Não conta pro meu pai, não é minha mãe. E aí eu falei assim, não, eu vou ter que falar, sabe por quê? Porque é por amor a ti. Você vai precisar ter uma conversa com o papai e com a mamãe, né? E aí eu conversei com o Miguel e com a Priscila, tal, enfim, eles conversaram. Mas tem muito isso também, o professor às vezes tem um pouco de medo de falar com os pais, porque às vezes a gente pega uns paizinhos mais, que são difíceis, né, que não tem esse acesso, assim, e os pais não entendem a responsabilidade deles, né, tem muitos pais que não entendem a responsabilidade deles. Não, e outra coisa, e quando não vai pro outro lado de querer não aceitar uma observação sobre o seu filho. Exatamente. Entendeu? Tipo assim, eu tenho 2 filhos,
o João é totalmente diferente do Bernardo. O João é avião, cara. E assim, a gente tenta, né? Mas assim, cara, meu filho não é perfeito, cara. Entendeu? E agora, cara, que existe forma de fazer a observação sobre o filho, o professor e tal. Só que o pai, se ele acoberta o erro do filho, cara, tá criando um monstro. Tu tá criando um monstro que lá na frente vai gerar um problema. Não, a gente fala assim para ficar um português bem claro. Tu fica maquiando e encobrindo um erro e tu não trata esse erro, uma hora ele vai explodir. E aí as consequências que isso vai gerar, só Deus sabe, né? Porque, enfim. Mas fica bem nítido, assim, a gente olha a criança, né? Aí você conversa com os pais, fica muito nítido porque a criança tá tendo aquele comportamento. É muito claro, né? Então, assim, a gente precisa também trazer essa visão para os pais, né? Eu sempre falo também, assim, com a oportunidade que eu tenho de falar com os pais dentro da igreja e fora da igreja também, que educar filhos não é fácil. Né? E não é fórmula, né? E não tem exatamente, não tem um manual, ó, faz isso aqui, estão todos diferentes. Então, assim, a gente precisa estudar, né? Então, se eu quero que o meu filho ele aprenda a palavra do Senhor, eu preciso começar a ensiná-lo. Preciso tirar um tempo para ler com ele à noite. Preciso comprar um material na idade dele. Então. Né? Fazer o cultinho. Né? A gente sempre incentiva, peça pro papai ler com vocês. Orem, né, pela refeição. O Bernardo brigou comigo hoje. Por quê? Ele falou não, só eu que oro aqui nessa casa. Só tu que ora, assim, porque na hora do almoço quem ora é ele, né? Só eu que oro nessa casa. Não, filho, vai ver, só tu mesmo. Então, assim, precisa ter esse olhar, né? Eu acho que o primeiro lugar é em casa, não adianta. A igreja é uma extensão, é uma continuação, né? Então, pais, por favor, façam o seu trabalho. Não, e os pais têm a oportunidade de ir buscar essa ajuda, né? A Grace, e a palavra de Deus, né? Ensine o teu filho no caminho. Exatamente. No caminho. Então, tu vai caminhando com ele e ensinando. Agora, o pessoal quer pegar e quer botar outra pessoa para caminhar com o filho dele, né? E fica um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso. Mas é benção. Tá, Rose, queres para nós encerrar, queres acrescentar alguma coisa, além da Bíblia, indicar um livro, porque a gente sabe que tu busca bastante coisa aí e tal, a gente que acaba se falando mais, indicar algum livro para os pais ou para a igreja e deixar alguma mensagem aí que tu queira falar sobre a tua vida, enfim, o teu testemunho E, claro, tu contou uma parcela muito pequena do que quem já caminha junto sabe e tudo mais, enfim. Então, fica aí a palavra final para ti. Eu acho que livros, né? Eu amo ler, então eu sempre indico algum livro. Eu acho que, primeiro, um livro para educação de filhos, né? Eu acho que seria Pastoreando o Coração da Criança. É um livro muito bom. Não vou lembrar do autor, porque eu não consigo lembrar o nome dos autores. Ele é um livro muito bom para a educação de crianças, assim, então vai falar sobre correção, de como corrigir, de como falar, né, tudo dentro da palavra do Senhor. Também tem um livro para adolescentes, que é A Idade da Oportunidade, já indiquei esse livro para várias pessoas, que ele é maravilhoso também, porque vai trazer a adolescência como uma fase de oportunidade, não uma fase difícil que o mundo prega, né, agora você vai estar na pior fase da tua vida, não. É a melhor fase da tua vida, a melhor fase de criar o teu adolescente, né? Enfim. Então, Deus ele te dá essa oportunidade para você moldar o coração dele, né? Então, é um outro livro que eu gosto muito. Tem As 5 Linguagens do Amor das Crianças também, que é um livro fantástico, né? Que eu acho do Gary Chapman. Esse é o único autor que eu lembro. Ele é maravilhoso, assim. Então, se vocês, pais, gostam de ler, eu acho que é um investimento muito bom. E nunca parem de estudar. Porque, assim, criar filhos é uma faculdade também. Você vai viver essa faculdade pelo resto da vida. Então, você precisa ter tempo para estudar para essa função, né? Então, como é que eu vou ser um bom pai, uma boa mãe? Vou ler a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor tem muitos estratégias, tem tudo ali, resposta, né? Os princípios. Né? Porém, a gente tem muitos livros também que trazem ensinamentos muito bons, assim. Então, não parem, estudem, invistam em cursos, né, para isso, em capacitação para isso, porque não vai ser um tempo perdido, não vai ser um dinheiro jogado fora, vai ser um investimento para o teu filho, né, e para você também, porque você acaba crescendo, né. E eu acho que seria isso que eu tinha para falar. Sou muito grata pela oportunidade, fico muito feliz em poder contar um pouquinho da minha história. Como o Felipe falou, acho que não falei nem 80% do que eu já vivi, mas enfim, acho que era isso que eu tinha para falar hoje.
Espero continuar servindo ao Senhor, né? Fazendo meu papel como serva dele. E quero finalizar com assim, falar um pouco mais da minha igreja. Eu amo a minha igreja, gente. E eu amo estar aqui nessa cidade. Eu vejo que Deus me trouxe para cá com um propósito e ele tá sendo cumprido aos pouquinhos, que eu estou vendo. E hoje, né, cumpriu mais um pouquinho, porque abrir meu coração, contar um pouco da minha história é difícil. Porém, me faz lembrar assim, o quanto Deus já fez por mim. E às vezes a gente não para, né? Para sentar e só para fazer uma análise do que a gente já viveu, né? Para ver a mão do Senhor em tudo, assim, a gente consegue ver em tudo. Então, assim, acho que esse momento de reflexão às vezes é necessário. Então, assim, se você está passando por alguma coisa, tá passando por alguma dificuldade, eu acho que isso faz a gente, opa, Deus está aqui também, né? Neste momento, né? Então, isso me dá forças para continuar. E eu acho que seria isso. Muito obrigada. Amém. Como diz a palavra de Deus, o que darei ao Senhor por todo de benefício que Ele tem feito a mim, Exatamente. Né? Deus é bom, Deus é fiel. Fechou, Lipe? Não, fechou, era isso. Obrigado, Rose. Obrigado, Miguel. Que Deus continue te abençoando, te usando lá nas áreas que tu botar a tua mão. Tudo que a gente faz com... busca fazer com qualidade, né? Então isso aí é importante. Não só a Rose, mas nós todos que estamos aqui, o que a gente busca fazer. Isso é o melhor para Deus, né? Sempre. Amém. Fechou. Lipe, obrigado. Rose, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui e ter compartilhado com a gente um pouco da tua história. A Rose ia estar dormindo essa hora, porque essa chuva lá fora... É um Deus chamado, fala só com ela em sonho. É um mistério. É tipo José, assim, Deus falou só em sonho. Mas muito obrigado pela tua disponibilidade, que Deus te abençoe, que Ele continue te usando, te capacitando. Amém. E que Ele venha continuar te abençoando. Amém. Tu é muito abençoado, Ele vai continuar te abençoando. Meus amigos, é isso. Quero agradecer vocês por terem assistido mais um podcast. E não esquece de compartilhar, de curtir, de encaminhar para os amigos, para também assistam e sejam abençoados por este episódio. Nós temos outros episódios já no nosso YouTube, no nosso canal. Assista também, seja edificado, assim como as nossas pregações, os nossos cultos. Clique lá, assista o culto, assista a pregação e seja abençoado por Deus. Muito obrigado, até a próxima, na paz do Senhor. Amém.